Então, bem, eu estive grávida com 19 anos, próximo de fazer meu aniversário de 20, e eu engravidei de um ficante que depois virou meu namorado, e ele não queria ter o filho, ele gostava muito de mim, mas ele queria ele queria ter mais, me ter mais como namorada, como ficante, do que como mãe. Tudo que ia, né, com essa temática de mãe, ele não gostava, ele não queria, ele ameaçava, ele pedia para eu tirar, e aí isso ficou muito intrínseco em mim. Tinha hora que eu queria ter o filho, tinha hora que eu não queria, e aí eu descobri que eu engravidei dele no carnaval. Eu não usei camisinha porque eu não quis, e aí eu tomei a pílula no dia seguinte. Só que eu tava tomando um remédio forte pra emagrecer e eu cheguei a ficar muito mais magra, tipo uns 30 quilos mais magra do que uma pessoa normal ficaria. E pelo que minha ginecologista falou, o remédio ele anulou o efeito da pílula no dia seguinte. Daí eu fiquei grávida. E eu descobri com 3 semanas, porque eu tava enjoando muito fumando. Então eu fumava, eu sentia muito enjoo. E você já sabe que fez alguma merda, e aí você tá enjoando. Aí eu fui fazer o exame, deu positivo. E aí com 3 semanas que eu descobri, eu fui fazer os exames de rotina, aquela ultrassonografia intravaginal, pra ver se tava tudo ok. E teoricamente estava tudo ok, mas eu tava muito magra. E aí com 10 semanas eu fui fazer o ultrassom e o meu feto tava com 5 semanas. E a médica, ela falou que se estivesse tudo bem pra eu voltar na quarta-feira que vem, só que não deu tempo. No outro dia eu já acordei com fortes cólicas, com um sangramento muito forte, e aí eu corri pro hospital, eu fiz a curetagem, eu abortei natural. Foi dessa forma que isso foi no laudo, foi dessa forma que a minha ginecologista falou, foi dessa forma que todos os médicos encararam. Mas eu fico com esse sentimento que foi um natural, não muito natural, porque eu parei de comer. Eu entrei numa depressão forte por estar grávida. Eu contei para os meus pais. Minha mãe ficou sem falar comigo uma semana e meia. Ela não falava comigo, ela não olhava na minha cara. E aí eu enjoava com cheiro de leite, e a única coisa que ela fez pra mim em relação à gravidez foi comprar suco na hora do café pra eu não tomar leite. E aí logo em seguida, né, eu contei pra eles muito próximo do aborto. Então logo em seguida aconteceu, e foi tudo muito rápido, foi tudo muito velado. Hoje quem sabe são só os meus pais e minha irmã, meu atual namorado, e foi durante muito tempo. Hoje eu tô com quase 30. Foi durante muito tempo muito velado, foi uma coisa que a gente não conversa, uma coisa que a gente não fala a respeito. Isso ficou dentro de mim e me fez muito mal durante um tempo. Aí depois, agora, né, com mais tempo de vida e depois de umas terapias, eu consegui entender que não existiu uma culpa, não existe uma culpa minha por não querer ter um filho. Eu ficava muito triste. Eu não quero ter um filho. Por que eu tenho que querer ter um filho? Por que eu não posso ir tomar alguma coisa? Ou eu não posso ir numa clínica? Por que eu não posso gerir o meu corpo? Por que eu tenho que ter um filho não estando maduro o suficiente nem para lidar com um relacionamento com os meus pais? Um relacionamento amoroso com o pai da criança? Por que eu tenho que escolher isso? Porque eu transei num carnaval sem camisinha? Então eu sou obrigada a ter um filho que eu não quero? Eu sou obrigada a querer ter? É muito ruim isso. A gente tinha que conseguir, a gente tinha que poder gerir o nosso corpo. Porque o meu corpo é meu, não é do Estado, não é de uma religião. Eu sou católica, vou na missa todo domingo. Então
Então, além disso, além da pressão social, das pessoas que sabem, que são poucas pessoas, tem a pressão minha com a minha religião. Tem essa dicotomia muito grande de religião. Ah, você matou. Você não quis ser mãe, você não quis ser Maria. Né? Você não aceitou um filho. Depois de muito tempo eu encarei, eu continuo, né? Eu não pedi perdão. Eu acho que se eu tivesse condições, né? E se eu tivesse me decidido, porque eu tinha hora que eu queria ter filho, tinha hora que eu não queria ter um filho, tinha hora que eu queria sumir, eu só queria dormir e não acordar mais. Pensei em suicídio também, óbvio, a gente pensa. A gente fala, nossa, minha vida acabou. E na época, nenhuma amiga tinha ficado grávida, próxima, e teve o filho. Só uma conhecida que tinha abortado, passou um inferno, porque abortou sozinha em casa. Ela tomou remédio. E hoje eu vejo, né, várias outras meninas que engravidaram super novas e que estão felizes com os filhos, mas eu não sei até que ponto que tá feliz, até que ponto que foi uma construção da sociedade, uma construção dela mesmo. Não, eu sou feminista ferrenha, eu vou ter meu filho, eu vou cuidar do meu filho e eu vou assumir isso sozinha. Ou então eu não tive escolha, eu não posso gerir meu filho, não posso gerir meu corpo. Então é muito complicado. Hoje eu quero ter filho, não foi uma coisa que me traumatizou, eu sinto ruim em falar, eu me sinto mal em falar de parto, de gravidez, de bebê, fisiologicamente falando, porque na curetagem eu senti o procedimento quase pela metade, assim. Eu falei pro médico, está doendo, e ele falou, daqui a pouco ela paga, entendeu? Eu não pagava, então foi ruim, foi horrível. E eu menstruei por 40 dias, não foi uma coisa, não foi um passeio no parque, não. E eu sei que muitas mulheres passam isso que eu passei sem a ajuda hospitalar, sem ter uma curetagem. Ainda permanece muita coisa no útero que vai saindo conforme a menstruação. Se não infecciona e morre, é muito triste. Então, bem, eu acho que esse tabu ele tem que sair do nosso corpo. A gente tem que se gerir, a gente tem que saber. O Estado ele não pode se meter, a religião não pode se meter. A gente tem o princípio a gente tem um princípio de liberdade tão grande só no papel, que quando chega na hora de ter essa liberdade sexual, a liberdade de gerir o corpo, a gente não consegue ter. Então eu sou super a favor da descriminalização do aborto. Eu consigo ver a cada década os assuntos, esse assunto ele está sendo mais falado, está sendo mais conversado. E existem alguns abortos, né, que são legalizados, mas em casos óbvios. Mas acho que todo deveria ser. E para poder parar com essa violência toda, que a gente não merece sofrer isso.